Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento do nosso projeto. E na aula de hoje a gente vai aí focar no nosso service, nós vamos focar nas regras do creator, da gente criar um usuário, tá ok? Então a gente já fez aí as primeiras configurações referente ao data model, criamos um módulo do Prisma para que a gente possa conectar ao banco de dados. Só lembrando de você executar o seu container aí, que nas aulas, em algumas aulas para trás aí, a gente aprendeu a criar o container, criar a imagem da nossa, utilizar a imagem do PostgreSQL para estar criando o nosso container para hospedar o nosso banco de dados no PostgreSQL, perfeito? Então, primeiramente, antes de tudo, verifica se está com o Docker executando, Docker PS, eu vou ver aqui, ó, está executando, ok? Então, o próximo passo seria vocês executar, depois dessa configuração tudo, npx não, yarn start dev, verifica se está executando, se não deu nenhum erro, se vai conectar certinho ao banco de dados, perfeito? Então, a gente conectou aqui, ó, Next Application startado com sucesso, beleza? Então, aqui, ó, a aplicação Next foi startada com sucesso. É basicamente isso que está falando a mensagem. E já executou os meus módulos aqui. Eu posso até deixar rodando. Eu vou rodar no terminal separado, até para sobrar um pouco mais de espaço, para que a gente possa executar a nossa aplicação. Se vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem um espaço bem maior, né, para que a gente possa se trabalhar. E antes da gente criar um usuário, a gente tem que ver algumas regras. Eu vou aqui, ó, estou no meu controller aqui, deixa eu só abrir aqui, ó, meu Prisma. Então, eu tenho aqui, ó, o meu módulo de usuário. É esse carinha aqui que a gente vai utilizar para que a gente possa, até então, criar um usuário. Primeiramente, não vamos focar em relacionamento, vamos deixar para depois, ok? A gente vai focar, primeiramente, em criar um usuário. Depois a gente trabalha com relacionamento, todo esse processo. Primeiramente, eu vou aqui, ó, verificar, ó, ele tem 3 dados únicos e é basicamente isso. O Channel ID ele é único também, mas isso aqui a gente não vai se preocupar agora em trabalhar com ele, porque ele é um campo não obrigatório, ok? Mas a gente tem 2 campos não obrigatórios, mas que ele é o único que a gente precisa de verificar esses caras. Então, por exemplo, o username, eu não quero ter username com dois nomes de usuários iguais. O nome de usuário é diferente do seu primeiro nome, tá? Tá aqui, ó, first name e last name, e o segundo nome. Esses campos, o username é diferente desses caras. Então, esse aqui você pode ter 2 nomes iguais, mas o username, para você utilizar dentro da plataforma, então você teria que ter um nome só. Então, a gente tem que fazer essa verificação antes de salvar no usuário. A gente tem que ir lá no banco de dados e verificar se existe um outro nome parecido. Se existir, a gente manda uma mensagem para o usuário e fala: ó, esse nome já está em uso, vocês precisam de escolher um outro, ok? O e-mail também seria um nome único. Por que a gente utiliza esses campos únicos dentro da plataforma? Até para a gente manipular dados, para a gente dar liberação de certas telas, para liberação de certas configurações. Então, é interessante que seja aquele usuário, que ele não tenha 2. E a gente possa ter, por exemplo, a gente tem 3 campos. Se a gente não puder pegar com o nome do telefone, pega por e-mail, pega pelo usuário, sabendo que esses nomes é um único dentro da plataforma, lá no banco de dados, perfeito? E aqui nós temos o phone number também, que seria o único também que a gente deveria mapear, verificar antes de salvar, antes de deixar passar e de fazer um create, de fazer um push no banco, mandar as informações para lá, a gente tem que verificar esses 3 caras aqui, ok? Antes de salvar, criar o usuário, a gente tem que verificar esses caras. Então eu fiz aqui só uma explicação um pouco melhor. Então, username, verificar se o usuário já existe antes da gente salvar, né? Para ficar mais fácil. Eu só aumentar um pouco aqui, ó. E-mail, verificar se já está em uso. E phone number, verificar se já está em uso. Então, essas 3 opções a gente tem que verificar se está em uso. Caso vocês tenham dúvida, eu estou na documentação aqui, ó, vocês podem procurar uma documentação, eu estou na Keras aqui, um CRUD, ó. Então aqui você vai aprender a fazer o create, ler, atualizar e deletar. Nós temos as 3 opções aqui, vocês podem estudar na documentação, vocês podem pesquisar aqui, ó. O formato de você verificar também aqui o create, você faz o objeto, verifica, busca.
Aqui é o Create Many. Então, a gente tem algumas informações interessantes. É legal vocês lerem. Aqui são os métodos de fazer, que você está adicionando no banco. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa criação. Primeiramente, a gente já está com o nosso service importado aqui. A gente já tem todo o processo. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um return null só para ele não dar erro. A gente vai começar a configurar agora. Aqui, deixa eu ver, ó, ele está retornando aqui para a gente, aqui é a parte do creator já. Então, a gente já está criando aqui o objeto. A nossa validação aqui, né? Então, aqui eu posso até mudar o nome data, mas eu vou deixar esse nome aqui mesmo, create user DTO. Ou eu posso tirar esse DTO fora aqui, só create user. Okay? Ou vocês podem deixar como data, assim, ó, da forma que vocês quiserem. Aqui é simplesmente um nome, uma variável que vocês estão criando para a sua validação aqui. Create user, vou deixar assim. Aqui eu vou dar um retorno para ele também. Aqui eu quero colocar um retorno aqui, uma promise, promise, e essa promise vai ser do tipo user, só que esse user aqui nós vamos pegar aqui do Prisma Client, e o Prisma Client, ele cria essa validação para a gente, ó, ele cria uma tipagem aqui para a gente utilizar. Eu vou pegar aqui o usuário, então, tá aqui o nosso user, o nome do user. Esse user aqui, ele é criado pelo próprio Prisma para que a gente possa usar essas tipagens aqui. Então, a gente usa esse carinha aqui para fazer uma comparação, beleza? Eu já importei ele ali em cima e já estou utilizando ele aqui. É por isso que eu coloquei aqui no final o nosso return null, só para a gente ter alguma coisa, para não dar erro. Se eu deixar sem aqui, ele começa a dar um erro para a gente aqui, ó, falando que é obrigado a ter um retorno. É por isso que eu coloquei isso aqui. Primeiramente, eu vou começar aqui a desestruturar essas informações. Então, a gente precisa de validar username, e-mail e phone number. Então, eu vou desestruturar aqui para que eu possa pegar esses dados, tá bom? Então, from não, deixa eu aqui, create user. E aqui de dentro eu posso pegar todas as informações que eu quiser, mas o que eu vou pegar daqui? Deixa eu ver, username, e-mail e phone number. Exato? Então, são essas três opções que são obrigatórias e que eu quero verificar. A primeira verificação que eu vou fazer aqui é a verificação do usuário. Então, eu vou pegar assim, ó, se username existir, aí vai fazer tal coisa para mim. Esquema não. Se username existir, então ele vem aqui e faz uma verificação para mim. Então, eu vou criar aqui, ó, const user by used username, pode ser username, pode ser esse nome aí. Eu sou péssimo de nome, né? Mas vamos lá. Então eu vou pegar aqui um await, deixa eu mudar essa classe aqui, ó, eu vou colocar para await. Eu vou colocar aqui, ó, create, ou await não, perdão, async, e eu vou renomear essa função create user, ok? Então, onde que lá no controle provavelmente já deu erro aqui, ó, que eu teria que mudar, mas daqui a pouco eu me preocupo com isso, tá? Então, o await diz, eu vou usar a variável do meu Prisma aqui, ó, que eu criei, que você pode dar um outro nome que você quiser, mas eu vou utilizar de Prisma. E agora eu vou pegar o meu banco de dados. Se você lá a minha tabela que eu criei lá no banco de dados, se você lembrar, aqui no esquema do Prisma, a gente criou, vou até deixar ele aqui do lado, ó, eu mapeei aqui embaixo, ó, users. Então, eu tenho que ter essa coluna salvo lá no banco de dados. Enquanto eu vou abrir no meu administrador de banco de dados aqui, a gente vai analisando aqui como que é os procedimentos. Tá? Então, eu tenho que ter essa tabela lá no banco de dados e é esse carinha aqui que eu vou utilizar aqui no Prisma. Então, se eu procurar aqui, ó, user, tá aqui, ó, o meu banco de dados. Eu vou colocar aqui ponto. O que eu vou verificar? Então, eu tenho que pegar esse carinha para ver se ele existe mesmo. Então, o que eu vou ficar? Eu vou pegar um find, eu vou buscar por campo único. Find unique, está aqui, ó, find unique.
Fechei e aqui dentro aqui dentro eu faço a minha verificação. Então aqui, agora eu vou fazer a minha lógica de verificação, que eu vou pegar o where, aqui, se o username existe mesmo. Username. Legal? Esse use by name, agora eu vou fazer uma outra verificação aqui, ó, user, eu vou fazer uma outra pergunta, né? User by name. Throw, aqui que eu vou lançar o erro, throw new, conflito exception do próprio Next que ele nos fornece. E aqui dentro eu lanço a mensagem para mim. Eu poderia fazer isso direto também, mas eu faço primeiro a verificação, ok? Então, o nome, eu posso lançar assim, o nome de usuário já está em uso. Já está em uso. Pronto? Então, na hora que ele bater aqui ó, e ele verificar se o nome do usuário já existe lá no banco de dados, então ele vai... eu vou atualizar mais tarde. Deixa eu ver aqui. Mensageiro. Vamos só... eu só quero mostrar para vocês aqui o nosso banco user. Então, ele vai vir aqui, ó. Ele vai bater aqui nessa coluna de username e vai fazer a verificação se existe o nome daquilo que a gente está colocando. Se existir, aí ele retorna com esse erro aqui que a gente colocou aqui, ó. O nome de usuário já existe, já está em uso. Então, ele retorna. A primeira parada, ele já para aqui, ok? Então, qual é o próximo campo que eu quero verificar? Eu quero verificar aqui se o e-mail já existe. User by e-mail. O await também diz esse, né, o que é o Prisma, que eu estou utilizando aqui, ó. Aqui o Prisma aqui em cima que eu coloquei no meu constructor. Ponto user, ponto. Agora eu vou pegar find unique também, que eu estou procurando por um campo único. Where. E aqui eu vou colocar o meu e-mail. Então tá aqui o meu e-mail. Só que, deixa eu ver um detalhe. Eu poderia criar isso aqui dentro. Eu vou deixar isso aqui, eu estou colocando fora. Mas eu vou fazer assim, ó. Agora, se user by name existir, então eu venho aqui e lanço a mensagem de erro, que eu posso utilizar essa mesma aqui, ó. Só que agora o e-mail já está em uso. Eu posso colocar também o e-mail utilizado para especificar mesmo que o nome de usuário utilizado já está em uso, beleza? Então fica mais explícito agora, mais específico, que o e-mail já está em uso para a pessoa mesmo, né? Então tá aqui, ó, o nosso create está falando aqui na execução aqui tá com conflito, né? A função aqui, ó, da nossa validação de usuário está divergente com a que a gente criou. Então, eu vou dar um ponto barra de espaço, tá aqui, ó, create user. Legal? Então, ela vai fazer a verificação e executar para a gente. Acabou o erro. E a última verificação que eu vou fazer aqui seria o do phone number. Aqui, eu vou pegar o phone number e fazer a verificação também. Const user by phone number, o await diz ponto Prisma, né? Ponto user, ponto find unique, porque ele é campo único também. Where aqui eu vou procurar por phone number, ok? E aqui eu vou user by phone number. Se existir, eu lanço a mensagem de erro aqui falando que o número de telefone utilizado
já está em uso, beleza? Então eu lanço esse erro para o usuário lá para que ele possa entender e para que a parte do front possa capturar esse erro e exibir para o usuário. Você pode definir mensagem, você pode definir uma pasta de mensagem aqui, você pode definir outras exceções de erro também. E agora fica para a gente criar o nosso objeto, tá ok? Então aqui a gente cria o objeto para salvar no banco de dados, ok? Eu vou até criar um to-do aqui. Aqui eu não tenho instalado a ferramenta to-do, né? Deixa assim mesmo. Então, a gente fez as três verificações antes de salvar no banco de dados. Aqui, a parte de baixo, a gente criaria o objeto e lançaria o retorno se obtiver sucesso, ok? Então, seria esse detalhe. E a gente vai fazer isso na próxima aula, beleza? Então, a gente fez as validações, as 3 validações que a gente propôs aqui ó, no nosso banco de dados, username, e-mail e phone number. A gente verificou eles para ver se eles existem, para não sempre criar usuário com o mesmo e-mail, com o mesmo username e com o mesmo e-mail também, ok? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.